nosso curso completo de formatação de computadores ou notebooks. Bom, você acabou de cadastrar o teu e-mail agora, caiu aqui nesse vídeo. É importante que você assista esse vídeo aqui até o final, porque ele faz parte do conteúdo que você vai aprender aqui, faz parte do curso completo de formatação e é um conteúdo crucial para que você realmente entenda o demais conteúdo do curso. Bom, o que eu vou te passar nesse vídeo é tudo que você vai, vou te apresentar, tudo que você vai aprender durante esse curso. Todas as aulas que você vai receber no seu e-mail, todas as aulas são enviadas para o seu endereço de e-mail, o endereço de e-mail que você cadastrou agora há pouco aqui. Por isso é importante que você tenha cadastrado o teu melhor e-mail, o teu melhor endereço de e-mail, para que você esteja recebendo esse conteúdo. Provavelmente daqui a alguns 15 ou 20 minutos você já vai estar recebendo lá no teu e-mail aula 1. Então depois de você assistir esse vídeo aqui completo, você vai no teu endereço de e-mail e assiste a primeira aula do curso completo de formatação gratuito. Junto com as aulas no teu e-mail, também você vai receber o PDF, que é o material didático de cada aula. Então, cada aula são 4 aulas, cada aula tem vários vídeos, cada uma dessas aulas tem um PDF, que é o material didático, que você vai poder baixar, imprimir para que você possa estar utilizando na hora que você for fazer uma formatação de verdade, para que você não tenha dúvidas, certo? Lembrando que no teu e-mail, se você chegar lá no teu e-mail e não achar, por algum motivo não achar a aula 1, procura na tua caixa de entrada, procura na tua caixa de spam, procura nas outras guias do Gmail. Se tiver uma guia de social, de promoções, se arrasta ela na tua guia de caixa de entrada, marca com estrelinha, marca como importante lá no Hotmail, no Outlook, né? Bom, vamos lá então. O primeiro conteúdo do curso completo de formatação que você já recebeu, que você já vai receber no teu e-mail nos próximos dias, na aula 1 você vai aprender a criar um pendrive de boot do Windows ou do Ubuntu Linux. Depois, ainda na aula 1, um outro vídeo que você vai aprender é como fazer um backup ninja, que é como você pode fazer backup de arquivos de qualquer computador, salvar os documentos, você sabe, é salvar os documentos do teu cliente, mesmo se o computador do teu cliente não esteja inicializando, mesmo que o Windows não esteja carregando no computador do teu cliente, você vai conseguir salvar esses arquivos. Na aula 2, você vai aprender a instalar o Windows XP, só que aqui não é só instalar o XP, eu vou ensinar para você como instalar um XP numa máquina real e também como instalar o XP numa máquina virtual. Por quê? Porque eu quero que você aprenda a fazer instalações de sistemas operacionais numa máquina virtual para que você possa praticar no teu computador também. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como instalar essas máquinas virtuais para que você possa dar sequência no curso. Então, por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. E ainda, você vai aprender na aula 2 como instalar o Windows 7, como instalar o Windows 8.1 e como instalar o Windows 10, para que você consiga instalar qualquer sistema operacional. Porque eu quero que você formate qualquer computador com qualquer sistema operacional que o teu cliente pedir. Na aula 3, você vai fazer a instalação de drivers. A instalação de drivers é a pedra no sapato, como eu falo, de muito técnico, eles não sabem. Por que eles não conseguem, tem dificuldade? Porque a instalação de driver é complicadinho mesmo. E é por isso que eu tenho 2 vídeos nessa aula que eu ensino você, em um dos vídeos, a fazer a instalação de driver na unha, fazer manualmente, ir lá, fazer a instalação de driver manualmente, e também, ainda nessa aula, eu ensino você a fazer a instalação de drivers de maneira automática, com ferramentas especiais que vão otimizar o teu trabalho. Na aula 4 você vai aprender a fazer a instalação dos programas finais, que são aqueles programas que você tem que instalar depois que o computador for formatado. Quais são os programas? Como instalar esses programas? Como instalar antivírus? Como instalar um leitor de PDF? Como instalar todos esses programas? Na aula 4 você vai aprender. E ainda na aula 4 você vai aprender a fazer a otimização ninja, que é o que vai diferenciar você como profissional de um outro profissional que não foi treinado, que não fez um curso especializado em formatação. É aqui que você vai aprender a deixar o PC do teu cliente redondinho, rapidinho, pronto para entregar para ele, certo? Então é muito importante, cada aula dessa tem um PDF que você vai estar recebendo junto com o e-mail. Então tem o e-mail da aula, no e-mail você vai ter o link para assistir a aula, o link para o PDF e mais um conteúdo bônus dentro do e-mail, que é importante que você esteja assistindo. Então eu conto com você para abrir cada um desses e-mails que vão ser enviados durante os próximos dias, assim que for sendo liberado, eles vão estar caindo na tua caixa de entrada. É importante que você abra cada um deles, assista cada uma das aulas, não deixe para depois, porque se você assistir todas as aulas certinho, na sequência, no final, eu vou mandar um e-mail para você para te disponibilizar todo o curso de formatação completo, para que você possa baixar ele e salvar no teu computador junto com os PDFs,
Isso vai ser um presente para você, por você ter realmente se empenhado e botado em prática todo o conteúdo do curso de formatação. O que eu quero é ver você aprender realmente a formatar qualquer computador teu ou notebook, para que você possa conseguir garantir uma renda no mínimo, ou viver profissionalmente disso, ou garantir no mínimo uma renda extra trabalhando com isso. Bom, agora eu vou te contar o que você vai aprender durante esse vídeo, para que você fique bem ciente da importância do conteúdo dessa aula agora que você está assistindo para o decorrer do curso. Nesse vídeo você vai aprender a dar boot, entrar no setup e dar boot em qualquer PC, em vários PCs diferentes. Eu vou pegar vários computadores diferentes, com setups diferentes. Eu vou ensinar você a dar boot por pendrive e dar boot por CD. O boot é algo que também incomoda muitos técnicos, dificulta muito quem está começando, tem muita dificuldade nisso. Por isso, esse vídeo aqui é crucial para que você conclua, para que você continue o curso. Porque eu coloco ele aqui para que você possa assistir e realmente entender esse conteúdo de grande importância. Também você vai aprender a instalar as máquinas virtuais, que são as ferramentas que nós vamos utilizar durante todo o curso. Você vai poder utilizar, utilizando a máquina virtual instalada no teu computador, você vai poder pôr em prática tudo que você aprender aqui durante o curso, só que sem correr risco de danificar o seu computador, sem correr nenhum risco de apagar algum arquivo teu, sem ter que formatar o teu computador. Você vai fazer tudo isso na máquina virtual, que é como se fosse a bancada de trabalho, e depois vai poder, quando você se sentir seguro, você vai pegar, vai formatar o teu computador ou algum computador que venha para você formatar, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Bom, e ainda lá no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou mostrar para você uma ferramenta poderosa que mais de 3.000 alunos nossos já utilizam, continuam utilizando, são mais de 3.700 alunos nossos utilizando essa ferramenta, que facilita muito a formatação de computadores e agiliza muito o processo de formatação para quem quer realmente trabalhar com isso, para quem realmente quer ganhar uma renda extra com isso. E também vou te passar uma última dica no final desse vídeo sobre como é possível você fazer recuperação de arquivos, como é possível você salvar arquivos que foram deletados, arquivos que foram apagados. Logo no final desse vídeo você vai estar pegando essa super dica aí, tá ok? Então vamos para o conteúdo? Muito bem, vamos agora para o conteúdo. Eu vou ensinar você a instalar a nossa primeira máquina virtual. A gente vai instalar duas ferramentas de máquinas virtuais. Eu vou começar com o VMware, eu já tenho ele aqui na minha área de trabalho. De qualquer maneira, vamos estar executando esse programa aqui. De qualquer maneira, você vai ter, é uma ferramenta gratuita, essa ferramenta é totalmente gratuita, e você vai ter acesso, vai poder baixar ela gratuitamente. Eu vou mandar para você no e-mail, que você vai receber daqui a alguns minutos, lá no teu endereço de e-mail, um link para estar baixando essas ferramentas aqui também, tá? Para que você não tenha que procurar na internet, sair caçando na internet. Para fazer a instalação aqui é basicamente executar, avançar, marcar eu aceito, avançar, aí você pode deixar desmarcada essa opção aqui, clico aqui em avançar, desmarque essas opções para que ele não fique te incomodando depois, clique em avançar, aqui é basicamente você criar um atalho na área de trabalho, e no menu iniciar, avançar e instalar. Eu também vou te ensinar, enquanto ele está instalando, eu também vou te ensinar a fazer a instalação do VirtualBox, vou te ensinar como dar boot em máquinas virtuais e também como dar boot em máquinas reais, que é muito importante, tá? Ainda nesse vídeo você vai aprender uma série de outras dicas, então é importante você acessar até o final. Inclusive, além das dicas, é importante que esse conteúdo você vai utilizar para poder estar pondo em prática aí o conteúdo do curso completo de formatação, tá ok? Então, olha só, ele terminou. Eu vou clicar aqui em finalizar e agora eu posso fechar aqui a minha pastinha. Vou abrir aqui, observe que criou um atalho na área de trabalho para mim aqui. Criou um atalho aqui no menu iniciar também, certo? Aqui ó, VMware. Ok? Vou dar um duplo clique para estar executando essa primeira ferramenta. E aí ele me pede para mim, para uso não comercial, eu tenho que cadastrar um e-mail. Ok? Cadastrar um e-mail aqui, clicar em continuar, finalizar. E aí está aí a minha máquina virtual instalada, a minha ferramenta de máquina virtual. Ele vai emular um computador virtual dentro do meu próprio computador. Então eu vou criar uma máquina normal, agora uma máquina virtual aqui. Clico aqui em criar, ó, criar uma nova máquina virtual, certo? Cliquei aqui e agora vou marcar aqui a última opção. O VMware ele é em inglês, tá? O VirtualBox é em português. Eu gosto de você, eu vou te ensinar a usar os dois. Por quê? Porque no VMware você tem setup, tem BIOS, ele é mais parecido com a máquina real para você treinar e pôr em prática mesmo uma formatação num computador de uma máquina virtual. E depois quando você for fazer a tua formatação você está mais seguro, tá ok? Mas o VirtualBox, que é uma ferramenta que eu vou te ensinar daqui a pouco nesse vídeo ainda, ela é mais simples de você estar fazendo, mais simples ainda. Clico aqui em eu vou instalar a sistema operacional depois, clico em próximo, e aí eu vou escolher aqui a versão do sistema operacional que eu vou estar instalando
aqui na minha máquina virtual. Eu vou marcar aqui Microsoft Windows, eu vou escolher aqui o Windows 10 de 64 bits, tá? Eu vou clicar aqui em próximo e agora eu vou dizer aqui o nome da minha máquina. Posso colocar aqui um nome que eu quiser, máquina virtual Windows 10, tá ok? W10. Aqui eu posso deixar a configuração padrão. É importante que você tenha um computador, o computador que você está instalando essas ferramentas, ele tem que ter uma potência mínima, tá? Então é muito recomendado que ele tenha no mínimo 2 GB de memória RAM, tenha uma potência mínima, para que o teu computador não fique muito lento e que as máquinas virtuais também não fiquem muito lentas, tá? Então, instalou aqui, depois de instaladinho, eu vou clicar aqui em Play, né, para executar a máquina virtual. Então, depois que você criou a máquina virtual, antes de você iniciar ela, clicar aqui no Play, é importante que você reinicie o teu computador, principalmente se você está executando o sistema operacional de 64 bits. Na reinicialização, o teu computador vai reconhecer, a máquina virtual vai reconhecer e vai carregar o recurso de virtualização de 64 bits na tua máquina virtual, ok? Caso contrário, eu recomendo que você utilize versões de 32 bits. Para você estar fazendo o teste, você pode estar usando versões de 32 bits, tá? Se o teu computador não suportar o Windows de 64 bits. Muito bem, depois de reiniciado, agora sim vamos executar aqui o VMware. E vamos clicar aqui na máquina virtual, vamos clicar aqui em Play Virtual Machine e olha só, ele já está iniciando a nossa máquina virtual. Essas opções, essas funções aqui, é normal ele aparecer, ele está tentando, porque eu tenho dispositivos USB conectados na minha máquina, ele está perguntando se eu quero conectar os meus dispositivos USB até a minha máquina virtual. E agora, você pode observar, isso aqui também é atualizações do VMware, eu vou pedir para ele me lembrar depois, para que não fique incomodando, é normal, vai aparecer para você também. Observe que não tem boot, não tem sistema de boot iniciando, então a minha máquina virtual fica parada nessa tela. Para que eu reinicie a minha máquina virtual, eu vou apertar Ctrl Alt, tenho que apertar Ctrl Alt Insert. Ctrl Alt Insert. Observe que a minha máquina reiniciou. Ctrl Alt Insert, ela reiniciou. No momento em que ela reinicia, se eu quiser tirar o mouse, o meu mouse está fixo na minha máquina virtual. Se eu quero desconectar o mouse da minha máquina virtual e trazer ele para a minha máquina real, se eu movimentar aqui, ó, ele não aparece aqui, ele fica travado aqui dentro. Eu aperto a tecla Ctrl, mantenho ela pressionada, aperto a tecla Alt, então meu mouse se desconecta da máquina virtual e agora eu posso movimentar. E inclusive marcar essa opção aqui, ó, não me lembre novamente, certo? Clico de novo, agora meu teclado e o meu mouse estão dentro da máquina virtual novamente, eu posso operar normalmente a minha máquina virtual. Ctrl Alt, ele sai e se eu clico, ele entra. E para reiniciar a minha máquina virtual, aperto Ctrl Alt Insert e a minha máquina reinicia. Ctrl Alt Insert, para quem não sabe, o Insert é a tecla que fica em cima da tecla Delete. Então eu vou tentar entrar no setup dessa máquina para que você possa estar aprendendo como configurar o boot desta máquina. Então Ctrl Alt Insert, ó, Ctrl Alt Insert, observe que na tela ele vai aparecer a tela de post chamada VMware, bem rápido, e já pisca para essa tela. No computador real vai acontecer isso com você também. Você tem que ser rápido para identificar o que aparece no rodapé aqui da tela. Nessa máquina, você pode observar que aparece ali F2 para entrar no setup. Na máquina real vai acontecer isso com você também, e essa é a dificuldade das pessoas. Reiniciar e eu acesso o setup, aperto várias vezes. Ctrl Alt Delete, reiniciei várias vezes o setup. Ctrl Alt Delete é na máquina real, na máquina virtual você aperta Ctrl Alt Insert. Ctrl Alt Insert, ó, ele reinicia. Ctrl Alt Insert, F2, entrei no setup. Agora no setup da minha máquina virtual eu posso vir aqui com as flechinhas, navegar para a direita ou para a esquerda e eu posso vir aqui na tela de boot e eu tenho aqui os meus 4 dispositivos disponíveis para dar boot. O primeiro são os dispositivos removíveis, no caso Removable Devices, que seria pendrive, né, ou dispositivos de boot, como por exemplo um pendrive de boot, né, que a gente vai criar inclusive aqui durante o curso. A gente vai criar um pendrive de boot e em segundo você vai encontrar o HD, que é a nossa peça principal do computador, onde ficam todos os arquivos, onde fica instalado o sistema operacional, e em terceiro o nosso CD-ROM. O que eu vou fazer agora? Nessa máquina virtual eu vou utilizar o boot, deixa eu só jogar meu mouse para o ladinho aqui, eu vou utilizar o boot por CD-ROM, só que eu vou usar um CD-ROM virtual com a minha imagem ISO, que é essa imagem ISO aqui do Windows 10 que eu baixei direto lá do site da Microsoft. Você pode baixar e tá fazendo aí as suas instalações de teste, tá ok? Botando em prática, treinando, legal.
E aí depois que você fez isso, você vai vir aqui, antes de você fazer isso, né, você vai vir aqui no setup, você pode alterar aqui, ó, com as flechinhas do teu teclado, você vai selecionar, ficou branquinho, eu selecionei o CD-ROM, e para que eu altere os valores, eu vou apertar o mais, então ele vai para cima. Então agora eu vou vir aqui no dispositivo removível, vou deixar em segundo, e o HD em terceiro. Ou seja, você vai buscar sistema operacional no CD, se ele não encontrar, ele vai buscar nas saídas de pendrive, né, nas saídas USB, onde os pendrives estiverem conectados. Se ele não encontrar, ele vai buscar então no HD, tá ok? Então, feita essa configuração, eu vou vir aqui com a flechinha para o lado e eu vou escolher a opção salvar e sair. Eu vou dar um enter aqui e eu vou salvar e sair. Então eu estou te ensinando agora num setup virtual, mas já já eu vou te mostrar num setup real como fazer. A lógica, é importante você entender a lógica. Com a lógica entendendo, você vai conseguir tirar de letra qualquer setup, qualquer BIOS, qualquer boot. Feito isso, vou dar aqui um yes para aceitar e ele, agora a minha configuração de boot está certinho. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inserir o meu CD de instalação. Como eu estou numa máquina virtual e não numa máquina real, para que eu insira esse CD de instalação, eu tenho que desligar a minha máquina virtual, certo? Eu posso desligar a minha máquina virtual, vim aqui em Exit, fazer dessa maneira fica mais fácil para vocês, para você aprender. Eu apliquei ali em Exit, agora eu vou abrir ela novamente, clico aqui na minha máquina virtual com Windows 10 e eu vou vir aqui em editar as configurações da máquina. E aí eu vou vir aqui na minha CD-ROM, na minha opção de CD-ROM, e eu vou escolher aqui, ó, e eu vou dizer aqui, ó, que eu vou usar uma imagem ISO, um arquivo de imagem ISO, que é aquele meu arquivo que está ali. Eu vou marcar essa opção, vou clicar aqui em procurar, e aí eu vou vir aqui na minha área de trabalho, que é onde está salvo. Está aqui, ó, eu salvei aqui na minha área de trabalho. Se você fizer download, tiver na pasta downloads, você tem que procurar então na tua pasta downloads, tá? Então, vou vir aqui na área de trabalho, eu localizei aqui a minha instalação do Windows 10, clico em abrir, pronto, clico em OK, e agora que eu coloquei a função que eu fiz é como se eu tivesse inserido o CD na minha máquina real, inserir o CD, né? Ou se fosse por boot por USB, seria o pendrive de boot conectado. E agora tem mais uma configuraçãozinha, você vai precisar vir aqui em Edit, marcar essa opçãozinha aqui, ó, Connect quando você ligar a máquina. Essa opçãozinha tem que estar marcada, você clica aqui em OK, e aí quando você ligar a sua máquina virtual, ele vai conectar com os nossos CD. Clico aqui em Play, e agora sim a nossa máquina está iniciando o CD de instalação virtual do Windows 10. Tá aí, ó. Tá ok? Está iniciando a nossa CD de instalação, a nossa instalação virtual, e agora, assim que ele terminar, vamos mandar desligar essa máquina e vamos estar acessando o menu de boot, só para a gente finalizar e já ir para a máquina real. Bom, essa janelinha do VMware é muito chata, vou fechar e vou mandar reiniciar a minha máquina virtual, clicando nela aqui, né? Joguei o mouse aqui para dentro dela, vou fechar aqui no xizinho vermelho e vou clicar aqui em sim, ele vai reiniciar a minha máquina virtual. E agora eu vou acessar o meu menu de boot. No menu de boot, vou mandar acessar aqui. O menu de boot, ele vai aparecer para você na parte de baixo. Aqui eu consegui pausar para você poder ver. O F2 é para entrar no setup e o ESC é para acessar o boot menu. Em várias máquinas existem um boot menu. Pode ser o ESC, pode ser o F8. Geralmente é o F8. Nessa máquina virtual é ESC. Eu vou acessar o menu de boot para que você possa estar acessando aí. Prontinho, consegui acessar o menu de boot aqui. Confesso a você que é chatinho de acessar, mas isso acontece na máquina virtual e na máquina real. Por isso é legal você ter a máquina virtual instalada no teu PC para você pegar essa prática de conseguir acesso rápido ao menu de boot e a prática de ler a tela de post e acessar o setup. Essa prática é importante, essa rapidez, essa velocidade de você conseguir fazer isso. Tá? Isso você vai conseguir na máquina virtual e principalmente no VMware, porque a outra máquina virtual não te dá essa opção de menu de boot, muito menos a opção de setup. Tá? Então o menu de boot é basicamente esse menu que você vai acessar nessa máquina virtual através da tecla ESC, em algumas máquinas reais são através da tecla F8, como eu vou te mostrar daqui a pouco,
E aqui você vai poder, em vez de ter que acessar o setup, alterar a ordem de boot, você vem direto aqui, escolhe qual dispositivo você quer dar boot, dá o Enter e então inicia. Tá? Durante ainda o curso de formatação, eu vou te ensinar uma aula explicando detalhadamente o que é boot, o que é post, como funciona a inicialização de um computador e a ordem de boot também. Tá? Então, se você está achando meio complicado, fica tranquilo, durante o curso eu tenho mais um vídeo que eu te ensino a fazer todo esse processo, a teoria de como funciona tudo isso. Tá ok? Bom, feito isso daqui, agora vamos para a nossa máquina real. Eu vou pegar a minha máquina, eu vou acessar o setup dela, vou acessar o menu de boot para que você aprenda a então dar boot por pendrive. Na máquina virtual é mais complicado, a gente não tem como dar boot por pendrive. Na máquina real eu vou te ensinar como dar boot por pendrive, que é o nosso foco aqui do curso. Muito bem, então agora eu vou te ensinar aqui na máquina como acessar o setup, como dar boot por pendrive. Nessa aula eu vou estar utilizando aí o Pendrive Tools, que é o nosso pendrive de boot, que a gente vai utilizar durante o curso, é uma ferramenta que a gente já utiliza, talvez você já conheça. Vou estar falando mais dessa ferramenta ainda nesse vídeo. Primeira coisa que você vai precisar fazer é conectar o teu pendrive de boot na saída USB do teu computador. Pode ser na saída USB frontal ou na de trás, tá ok? Então alguns computadores funcionam na de trás, ela é mais rápida a saída de trás. Muito bem, então vamos ligar o computador aqui. Esse PC eu vou estar acessando o menu de boot dele através da tecla F8. Tá ligando. Assim que ele ligar, eu já posso ficar pressionando várias vezes aqui a tecla F8 do meu teclado e analisar na tela do meu monitor se vai acessar o menu de boot. Ó, essa é a tela de post que você está vendo. Ele já está dando algumas informações ali. É ela que te diz qual é a tecla que acessa o menu de boot, qual que é a tecla que acessa o setup, geralmente a tecla F2, delete. Durante o curso eu tenho um PDF que você vai receber quando eu falar mais sobre boot, sobre setup. Naquele PDF você vai aprender um conteúdo mais a fundo, tá ok? Mas é importante que você aprenda aqui já de cara. E aqui eu estou acessando o meu menu de boot. Observe que eu estou com o meu Pendrive Tools conectado aqui e eu vou escolher que eu quero dar boot pelo meu Pendrive Tools, que é da marca SanDisk. Então eu vou vir aqui, vou dar um Enter e eu vou já acessar o Pendrive Tools, que é uma ferramenta que vai ajudar você, que ajuda todo mundo, né? Que vai ajudar você, ajuda qualquer técnico a estar fazendo formatação, instalação, e a gente está utilizando a história dessa ferramenta um pouquinho engraçada. Ela basicamente começou quando aqui você pode acessar, fazer a instalação, no caso da boot pelo teu HD, instalar o Windows 7. Iniciar uma nova instalação do Windows 7, rodar o Ubuntu pelo pendrive, rodar o mini Windows XP com ferramentas, iniciar o Avira, mais ferramentas do Pendrive Tools, né, que tem mais funções que você pode utilizar. Essa ferramenta eu aprendi antes eu utilizava CD de instalação, e depois que eu aprendi a criar e consegui criar uma ferramenta com tudo o que eu precisava, comecei a utilizar esse Pendrive Tools, né, e aí o pessoal começou a pedir, a gente começou as pessoas começaram a querer ter esse tipo de produto para poder agilizar, né? Os técnicos começaram a querer ter isso, né? Quem me ensinou a usar a técnica certa para criar esse pendrive de boot, com todas essas ferramentas incluídas, essa tem a versão com Windows 7, a gente tem a versão com Windows 8, com Windows 10, foi um amigo meu que trabalhou no Canadá, trabalhou na Microsoft, ele usava uma série de ferramentas para criar um pendrive personalizado para ele, e eu sempre tentava criar para mim um pendrive personalizado com todas as ferramentas certinhas, mas eu não conseguia criar, nunca ficava redondinho, até que um dia ele me ensinou lá a criar uma ferramenta, criar com as ferramentas certas, o mini Windows XP, os testes de memória, o antivírus, que é o que a gente utiliza, e você poder adicionar as instalações, por exemplo, o Ubuntu é usado para backup. Aqui em mais ferramentas eu tenho ferramentas de teste de memória RAM, para você saber se o hardware do teu cliente não está com defeito antes de você fazer uma formatação, ferramenta de quebra de senha do Windows, às vezes o cliente perde a senha do usuário, então uma série de ferramentas de particionamento, uma série de ferramentas aí que eu adicionei, sem contar todos os programas que tem lá dentro também, para poder estar facilitando as minhas formatações, né? E aí o pessoal começou a se interessar, e é isso, por isso que eu estou utilizando o nosso Pendrive Tools aqui, tá ok? Eu já vou estar falando mais dele na sequência aqui do vídeo, se você estiver interessado. Vou estar falando mais dele na sequência do vídeo, dessa ferramenta, conforme a gente vai aprendendo. Então, para dar boot nessa máquina é o F8. Vamos dar um Ctrl Alt Delete para reiniciar agora, e eu vou dar aqui, eu vou acessar o setup dela, que é F2. F2 eu acesso
o setup dessa máquina, tá? Vamos lá, F2, acessei o setup. Olha que legal que é o setup dessa máquina. Ele é todo, ele tem uns recursos tridimensionais, aqui um efeito tridimensional, e eu uso o mouse nesse setup, ok? Nesse setup aqui eu posso utilizar o mouse. Então aqui, basicamente, eu só tenho um dispositivo de boot. Se eu tivesse aqui dois dispositivos de boot nessa máquina, basta que eu arrastasse para que eu definisse qual iria dar boot de maneira primordial, de maneira inicial. Você pode vir aqui em opções avançadas ainda do setup. Vou dar um OK aqui e eu poderia aqui ainda fazer algumas configurações avançadas no meu setup. Por exemplo, desativar o famoso boot do Windows 8, né? Que é aquela configuração que você vai vir aqui, que é o Security Boot, né? Que você já vai estar configurando, podendo estar desativando ele bem aqui nessa opção de Security Boot, ok? Você pode estar desativando já, ok? Então, marcando aqui, por exemplo, outros sistemas operacionais. Qual é o sistema operacional que você vai rodar? Outros sistemas operacionais ou o Windows UEFI Mode. Então, vamos marcar aqui outros sistemas operacionais e fazendo as configurações básicas de boot, tá ok? Então, você pode estar organizando aqui a ordem de boot, como por exemplo, qual dispositivo vai estar dando boot em primeiro ponto, certo? Se é o meu HD, olha só, eu clico aqui, hard drive, né, opções de boot, então eu posso clicar aqui, vou ativar aqui o nosso dispositivo, e eu posso definir aqui qual vai ser o meu primeiro boot, minha ordem de boot. Então é importante você entender a lógica. A interface de setup pode mudar de um computador para outro, mas a lógica vai sempre manter. Sempre vai ter uma função de boot. Sempre vai ter a ordem de boot para ser configurada no setup. Tá? Pode ser que um setup seja mais simples, do setup seja um pouco mais complicado, mas acredite, sempre vai ter. Isso é padrão. Então aqui, primeira opção de boot, eu vou escolher o SanDisk, que é o pendrive. Em segundo, eu vou escolher o meu HD. E em terceiro, eu posso inclusive desativar o meu terceiro dispositivo de boot. Eu fico só ou pendrive ou HD, né? Porque eu não tenho leitor de CD nessa máquina. Se eu tivesse, seria aqui o leitor de CD, tá ok? Feito isso, agora eu vou vir aqui, vou dar um exit, vou mandar salvar as configurações e reiniciar. Vou dar um sim, né? Desejo salvar, e vamos deixar ele reiniciar. Já está com o pendrive tools conectado ali na nossa saída USB. E agora está aí, acessou o menu de boot do pendrive tools, e a partir daqui basta que você dê um enter aqui para reiniciar uma instalação do Windows 7. Aqui, dá um enter aqui, ele vai estar iniciando a instalação do Windows 7 com todos os programas que você precisar. Dentro do pendrive não está lá dentro para você fazer concluindo, mas é importante que você assista o curso completo, aprenda a formatar de maneira correta. Se você tiver interesse, depois eu vou estar ainda falando um pouco mais dessa ferramenta, como é que ela foi criada. Foi criada com o auxílio desse meu amigo, como é que aconteceu. E se você tiver interesse, você pode estar assistindo aqui esse vídeo, continuar assistindo esse vídeo que eu vou te passar ainda agora, na sequência, outros tipos de boot, outros tipos de setup. Vamos finalizar isso aqui, porque o foco dessa aula não é instalar o Windows, do decorrer do curso você vai aprender isso. Eu vou desligar a máquina agora, e agora vamos para a próxima máquina. Vou conectar um outro tipo de setup aqui para você aprender a dar boot em um setup diferente. A gente aprendeu em dois, vamos aprender no terceiro tipo de setup. Ok, troquei o PC agora, coloquei um outro PC, peguei um PC da bancada de um cliente lá, que trouxe para eu fazer uma formatação para ele. E esse computador deu certinho o defeito para eu mostrar para você problemas, defeitos reais mesmo que acontecem. Eu vou usar o pendrive tools para estar formatando ele, mas eu vou ligar ele só para você ver o erro que está dando. Ele não está nem inicializando o sistema operacional, é um erro muito comum. Às vezes o cliente pega um vírus ou algo do tipo, aí a tela de post dele, certo? Já está iniciando. E olha o que acontece quando eu ligo a máquina nele. Olha, não aparece mensagem nenhuma, aparece simplesmente a mensagem erro ao carregar o sistema operacional. Ou seja, deu pane no sistema, não inicializa. Preciso fazer uma formatação para que eu conecte certinho. Então, o pendrive tools já está conectado na USB lá atrás. Eu vou apertar Ctrl Alt Delete e eu vou acessar o setup seguindo as instruções aqui do rodapé da tela de post. Ok? Para acessar o setup, pressionei Delete. Bom, nesse setup aqui, eu vou precisar vir aqui na opção de boot, vim aqui na opção de HDs ou disco ou drivers, né? Discos de drivers de boot. Eu dei um enter aqui, ele identificou meu USB SanDisk, que é o pendrive tools.
e o HD do meu cliente. Eu vou alterar essa ordem de boot jogando o Pendrive Tools para cima. Então eu dou um Enter aqui e eu escolho o Pendrive Tools para primeiro e automaticamente o meu HD veio para segundo. Agora eu vou dar um ESC e eu vou alterar a ordem de boot, prioridade de boot dos dispositivos. E eu vou colocar agora como primeiro, vou dar um Enter e vou colocar como primeiro o meu SanDisk, USB SanDisk, em segundo o meu HD, né, que não aparece aqui porque já está selecionado na outra opção. Então vamos deixar aqui o meu CD-ROM. Em terceiro eu vou desativar. Pronto. Agora eu vou dar um ESC, vou vir aqui em Exit, vou salvar e sair. Eu também poderia acessar direto o menu de boot pressionando F8 várias vezes. Aí eu não precisaria ter feito toda essa configuração, mas eu quero te ensinar a como fazer isso. Ó, vou acessar o menu de boot só para você ver como seria se eu quisesse. Nessa máquina é a F8, a tecla F8 que aparece, que aparece para você poder acessar o menu de boot. Olha aqui, ó, acessei o menu de boot, tá ok? Então, só para você ver, eu vou desligar mais uma vez essa máquina. Agora eu vou ligar ela e presta bem atenção na tela de post que você vai enxergar as informações de quais teclas você deve apertar para acessar. São bem rápidas que elas passam. Vamos prestar atenção F8 para acessar o menu de boot e Delete para acessar o Setup, ok? Eu já tinha configurado o Setup anteriormente para dar boot por pendrive, então ele já vai dar boot pelo Pendrive Tools. Olha só. Olha aqui, ó, já deu boot pelo Pendrive Tools. E antes de eu iniciar a formatação, você vai aprender durante o curso de formatação, mas antes de iniciar a formatação, é muito importante que você teste o hardware do cliente. Por exemplo, eu posso iniciar aqui o teste da memória RAM usando o Pendrive Tools. E aí eu vou saber se a memória RAM do meu cliente não está com defeito, tá ok? E agora eu também posso acessar o Ubuntu que está rodando também dentro do Pendrive Tools para que eu possa estar fazendo backup dos arquivos do cliente. Você vai aprender a fazer isso durante o curso completo de formatação, você vai aprender a fazer passo a passo isso, tá? Então não te preocupa, eu só estou te dando uma prévia aqui, que não era nem para eu passar esse conteúdo, essa prévia para você, mas eu vou iniciar aqui o nosso Ubuntu pelo pendrive, só para você dar uma olhadinha como que eu posso acessar os arquivos do cliente através do Ubuntu, né, que está rodando tudo pelo Pendrive Tools. Bom, a história desse Pendrive Tools foi um pouquinho engraçada que eu estava falando. Foi um amigo meu, canadense, que trabalhou lá na Microsoft do Canadá. Ele veio para o Brasil, abriu uma lan house em frente à minha loja. Eu fiquei amigo dele na época. A gente ficou muito amigo, começou a trocar bastante informações. E ele utilizava um pendrive que ele tinha com ferramentas que ele tinha criado de lá da própria Microsoft. Ele tinha criado essas ferramentas, trazido elas. E ele criava um pendrive para ele formatar os computadores da lan house dele de maneira muito mais rápida. Ele colocava todas as ferramentas que ele precisava naquele pendrive. Então ele formatava os computadores da lan house dele muito mais rápido. Foi aí então que ele me ensinou, depois de eu pedir muito para ele me ensinou como criar esse pendrive, me passou essas ferramentas, essa técnica para criar um pendrive que realmente funcionava em qualquer PC, para que eu pudesse usar. Porque os que eu tinha tentado criar antes, com algumas ferramentas que tem na internet, eu conseguia colocar apenas um sistema operacional, se eu colocasse outros junto, ela não ficava redondinha, não inicializava, às vezes tinha máquina que não dava certo, e com essas ferramentas que ele me passou, eu criei o Pendrive Tools, que é o que você está vendo agora aqui, e é uma ferramenta excepcional. Eu vou falar mais dela ainda nesse vídeo, se você tiver, você vai estar assistindo, seguindo aí. Eu vou te passar mais uma dica, ainda tem a dica do nosso VirtualBox que eu vou passar para você ainda. Ok, agora vamos fazer a instalação da máquina virtual, do VirtualBox, certo? E aí segue comigo, depois desse conteúdo aqui, eu vou te passar mais um conteúdo surpresa, um bônus aí que você vai estar recebendo aí. Durante essa aula eu vou te passar um conteúdo, aquela dica sobre recuperação de arquivos, já vou revelar o bônus. Vamos lá, vamos abrir aqui, máquinas virtuais, VirtualBox, avançar, 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 instalar e avançar. Confirma, sempre confia nesse software, neste software, clica aqui em instalar e pronto. Feito isso, só clica aqui. Pode desmarcar essa opção aqui no começar depois da instalação, fecha e pronto. Vamos dar um executar aqui na nossa máquina virtual aqui do VirtualBox, clicar aqui em novo e aqui a gente pode criar já um novo sistema operacional, PC1, vamos colocar aqui o nome. E aí o Windows 64 bits ou 32 bits. Pode ser que não apareça para você aqui a opção de 64 bits, talvez você tenha que reiniciar para que apareça. Também é importante que você veja se o teu Windows instalado na tua máquina é de 64 bits para que possa aparecer a opção de 64 bits ali. E também existe um recurso no setup que pode estar desativado na tua máquina, que é de virtualização do teu CPU,
que se tiver desativado lá no setup, você não vai conseguir instalar sistemas operacionais de 64 bits. Mas para você instalar, testar, brincar, fazer, conseguir o curso, pode ser o de 32 mesmo, não tem problema nenhum. Aí aqui é basicamente criar, avançar, criar um disco virtual agora. Clica aqui em próximo, dinamicamente alocado, próximo, o nome do HD virtual, criar. Pronto, ele já criou a nossa máquina virtual. E aí você vai vir com o botão auxiliar aqui em configurações. Você pode fazer uma série de configurações. Eu vou te ensinar numa das aulas aqui do curso. Vai ter uma aula que é a aula sobre sistemas operacionais. Eu vou te ensinar você passo a passo de como criar, como instalar as máquinas virtuais, como usar a tua máquina virtual à vontade. Aqui, esse vídeo é para você aprender a instalar a ferramenta no teu computador. E agora eu vou mostrar para você a ferramenta especial que mais de 3.700 alunos meus utilizam para formatar profissionalmente computadores, para conseguir lucrar com formatação de computadores. Também vou te passar já na sequência aquela minha sacada especial sobre recuperação de arquivos. Então segue aqui comigo no slide que eu vou estar mostrando para você sobre tudo isso. E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas Mussoi e eu vou explicar para você nessa pequena apresentação gratuita um errinho aí pouco conhecido, mas fatal, que a maioria dos técnicos cometem quando estão tentando formatar um PC. E também como que você pode evitar que isso aconteça. Eu também vou revelar para você uma maneira bem rápida de formatar usando apenas um pendrive. Bom, eu nem sempre formatei PCs em menos de 1 hora. E hoje eu ajudo umas centenas de pessoas a fazer isso de uma maneira bem efetiva. Aprender a formatar computadores é um aprendizado do tipo comportamental. Então é como você aprender a dirigir um carro. Você não aprende na teoria, você tem que aprender a dirigir dirigindo. É assim que você aprende a formatar PC. Você aprende a formatar formatando, você aprende a instalar os drivers instalando, fazer backup fazendo. E o que acontece? A maioria dos cursos ensina apenas a teoria da formatação. E você acaba nem praticando tanto, se você não pratica, você não consegue aprender da maneira certa. Os métodos que a maioria dos cursos te ensinam, ou ensinam até hoje, são incompletos e sim, não tem como, eu não posso culpar você por não ter aprendido a formatar um PC ainda. A verdade é que agora, a partir dessa apresentação, é um dever seu mudar isso. Mas eu quero passar para você uma dica, tá? Eu quero te passar uma dica super simples e que eu tenho certeza que se você aproveitar essa dica e aplicar ela imediatamente, você vai ver que é fácil de aplicar, tem uma praticidade que você nunca viu antes. Mas antes eu preciso te contar sobre um erro técnico número 1 aí que os técnicos iniciantes ou as pessoas que estão querendo aprender a formatar cometem quando vão fazer a sua primeira formatação. Na verdade, esse é um erro que gera uma dor de cabeça tremenda, que pode causar, por exemplo, que você perca os seus arquivos, ou se você for formatar um computador de um cliente, você perdeu os documentos do cliente, que é pior ainda. E depois que você perdeu esses documentos do cliente, para você recuperar, ou então se for um documento teu, para você ter que recuperar esse teu documento, vai fazer você perder um bom tempo da tua vida e vai te poupar muita dor de cabeça, vai te gerar muita dor de cabeça. E o que eu quero é fazer você perder o medo de perder arquivos durante um processo de formatação. Um técnico normalmente utiliza uma ferramenta certa e sabe que não vai perder arquivos importantes durante um processo de formatação. E essas ferramentas ajudam ele a fazer um simples backup. Esse simples passo de você fazer um bom backup de arquivos, que algumas pessoas realmente esquecem, ou então às vezes elas não sabem fazer, pode te economizar uma grande dor de cabeça. Eu digo isso primeiro porque quando você faz um backup de maneira certinha, com os documentos da maneira correta e salva todos os arquivos, depois que você formata o PC e deixa ele redondinho, todos os arquivos voltam lá exatamente onde estavam. E o segundo motivo é o fato que, por exemplo, quando você consegue fazer backup da maneira certa, sem problemas, isso vai fazer com que você conquiste mais clientes caso você queira trabalhar no ramo. E o por último, na verdade, é o seguinte, quando você faz um backup, instala os drivers, é isso que vai possibilitar que você consiga fazer que o PC fique rapidinho, que o PC fique zerado como antes, além de você ter removido todos os vírus do computador. Mas então agora vamos para as boas notícias. Eu quero que você evite esse medo de formatar o teu próprio PC usando algumas estratégias simples e adicionais que eu vou te passar aqui. Isso porque eu quero que você experimente o sabor da verdadeira liberdade de conseguir a sua independência quando o assunto é formatação. E ainda o melhor de tudo, eu quero que você nunca mais precise se preocupar em gastar, sei lá, R$110 ou mais com formatação, upgrade, esse tipo de coisa. E é por causa disso que eu apresento para você o Pendrive Tools, que junta tudo o que você precisa para formatar qualquer PC no menor tempo possível. Eu vou falar para você aqui apenas algumas das ferramentas que a gente colocou dentro do Pendrive Tools, porque se eu fosse falar todas, na verdade, essa apresentação ia ficar enorme, tá? Bom, vamos lá. A gente colocou o Windows 8.1 e o Windows 7, todas as versões. A gente colocou o Linux Lite, o Ubuntu, a gente colocou o teste de memória,
uma ferramenta de backup de arquivos mesmo para PCs que não inicializam o Windows, exatamente isso. Antivírus para PCs também que não inicializam, ferramentas de instalação de drivers, mini Windows XP com um monte de ferramentas, removedor de senha do Windows, né? Caso teu cliente tenha perdido a senha do Windows, né? Acontece bastante. E também ferramentas de teste, como o teste de HD. Além de vários outros programas que a gente coloca também, que são os programas pós-formatação, como plugins, Office, ferramenta otimizadora de velocidade e mais um monte de ferramentas. Bom, agora talvez você deve estar se perguntando aí como você vai ter certeza que você vai conseguir utilizar todas essas ferramentas dentro do pendrive se você ainda é leigo no assunto. Pensando nisso, eu criei um super bônus e eu e o meu irmão decidimos criar um bônus chamado Área VIP, né, que é a área VIP do site Formatado PC. Na verdade, isso se trata de uma área onde somente quem adquirir o Pendrive Tools nessa próxima 1 hora vai ter acesso, vai ter a senha de acesso para estar entrando nessa área VIP. Ou então quem pagar o valor real da área VIP separadamente, que a gente oferece por R$ 197. A área VIP ela é um ambiente totalmente online, ou seja, você vai poder assistir quando você quiser, de onde você quiser, através do teu smartphone ou do teu PC. Dentro dessa área VIP, a gente tem os 9 passos para qualquer pessoa consiga formatar qualquer PC definitivamente. Então agora eu quero que você dê uma olhada nos 9 exatos passos que você vai aprender na área VIP, que a gente ensina lá dentro da área VIP. O primeiro passo, a gente ensina o que é boot e como dar boot em qualquer PC. Então se você tem alguma dificuldade em dar boot, em configurar o boot, você não vai mais ter essa dificuldade, porque na área VIP no passo 1, já de cara a gente vai matar esse problema. No segundo passo, eu vou te mostrar como configurar vários setups diferentes. A gente coloca várias máquinas com vários tipos de setup diferentes nas videoaulas e a gente mostra uma por uma, máquinas reais, como configurar setup e a gente detalha o setup e mostra com todas as opções e mostramos passo a passo. No passo número 3, você vai aprender como fazer os testes que você precisa fazer antes de formatar um PC e todos esses testes você vai ter essas ferramentas de teste dentro do Pendrive Tools. No passo número 4, eu vou ensinar para você como fazer backup de fotos, arquivos, jogos, mesmo naqueles computadores que não inicializam o Windows. Então se o computador chegou para você com problema de não inicializar o Windows não termina de carregar, mesmo assim você vai poder falar para o seu cliente, olha, eu consigo salvar os seus documentos. No passo número 5, a gente vai ensinar de verdade o que é formatação para você, tá? No passo número 6, você vai aprender a como instalar o Windows 7 ou o Windows 8.1. No passo número 7, é um grande segredo que a gente vai te explicar, que é como instalar os drivers. A gente vai explicar o que é drivers e o grande segredo é como conseguir instalar os drivers mesmo se você não tiver nenhuma conexão com a internet. Isso na verdade é um grande segredo que tem lá dentro da área VIP que a gente colocou, que você vai poder instalar os drivers na casa do seu cliente, mesmo se o seu cliente não tiver nenhuma conexão com a internet ou naquele momento a conexão com a internet não está disponível, você vai conseguir fazer isso. Né? Algo que é relativamente complicado no mundo de um técnico de informática. No passo número 8, a gente vai te mostrar quais são os programas principais para serem instalados depois da formatação e todos esses programas já vão estar dentro do Pendrive Tools. No passo número 9, a gente vai te mostrar exatamente como restaurar o backup que você fez lá no passo número 4. Além disso, a gente tem vários outros extras que estão disponíveis lá dentro da área VIP. Agora você deve estar imaginando verdadeiramente por que essa área VIP custa apenas R$ 197. Você deve estar se perguntando, tá, mas quanto que eu vou ter que pagar se eu quiser o Pendrive Tools e também levar, claro, a área VIP? Talvez você esteja até pensando que você não vai conseguir pagar para uma área VIP com todos esses métodos bem detalhados, todos esses vídeos disponíveis para você lá. Mas antes de eu te falar o preço, eu queria que você respondesse mentalmente algumas perguntas para mim, tá? Quanto vale para você um curso que vai te ensinar a formatar qualquer PC ou notebook em menos de 1 hora, de uma maneira profissional e definitiva, tá? Quanto vale para você se tornar um técnico eficiente e profissional? Eu quero que você se pergunte quanto vale para você realmente entender e dominar como os computadores funcionam quando o assunto é sistema operacional. E o mais importante, quanto que vale para você entrar no mundo de oportunidades que é o mundo da informática. Tudo isso num método simples, fácil, prático e direto. Normalmente, se eu fosse cobrar por 5 horas de consultoria, na verdade não custaria menos que R$2.000 para eu poder te ensinar todos esses passos nesses processos. Então, como eu sei que nem todo mundo tem condição de arcar com esse valor, a gente resolveu cobrar pela área VIP R$ 197 e pelo Pendrive Tools, com todas as ferramentas, R$ 97, dando um valor total de R$ 294. Se você ainda está achando R$ 294 salgado para agora, com essa nossa crise, aí eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi fazer algo ainda melhor para você, que vai ser, claro, um dos nossos primeiros compradores aí do Pendrive Tools.
Se você for um dos primeiros compradores, você vai levar a área VIP de graça, isso mesmo. A área VIP vai sair totalmente de graça para você, com todos os métodos, com todos os 9 passos, com todos os extras. Você vai estar recebendo no teu e-mail o acesso da área VIP exatamente no momento em que você finalizar a tua compra. Por apenas R$ 97,00 você está levando o pendrive, que é o preço do pendrive com todas as ferramentas, com todo o processo de gravação. Você está levando ele e a área VIP está saindo na faixa para você. Só que é o seguinte, a gente não consegue manter esse pacote especial por muito tempo, para muitas pessoas. Por isso que a gente fez essa promoção válida somente durante essa primeira hora. E agora, com isso, você vai conseguir formatar PCs e ganhar uma grana extra com isso. Porque formatando com o Pendrive Tools vai permitir que você tenha mais tempo para formatar mais PCs por dia. E com essa forma mais rápida de fazer isso, o que vai acontecer? Você vai gerar mais clientes que terão mais interesse no teu serviço e você vai poder cobrar mais e ganhar mais com isso. E foi assim que o Thaleson Cruz, lá de Brasília, fez. Ele é um de nossos clientes do Pendrive Tools e também é nosso aluno da área VIP. E aí galera, beleza? Eu sou o Thaleson Cruz e vou contar muito resumidamente como eu comecei a trabalhar com formatação de computadores e afins. Foi através do site dessa galera massa, do site Formatar o PC, que eu comecei, né? Eu comprei o Pendrive Tools deles, daí comecei a, né, formatar um computador aqui, outro ali, mas tipo, um computador meu, de amigo e tudo, mas nada demais. Depois eu pensei, por que não ganhar dinheiro com isso? Já tava com pendrive, não custava nada tentar ou arriscar. Beleza. Depois de um mês, assim, com o pendrive, que eu já havia pego uma habilidade bacana, né, que eu já sabia mais ou menos o que fazer, já conhecia bastante as funções, acabei meio que montando uma microempresa. Na verdade, eu acabei montando mesmo. Hoje em dia, eu ajo como microempreendedor individual, a partir do Sebrae, né? E tudo por conta desses moleques, desses caras aí que ajudaram muito, cara. O Pendrive Tools, ele é muito, muito, muito bom. Ele é uma ferramenta de trabalho, assim, que, velho, se você parar pra montar um desse, dá trabalho. Dá muito trabalho. E acaba que não fica tão bom. E o Lucas e o Davi conseguiram reunir muitas ferramentas bacanas nesse pendrive e, velho, funciona. Funciona, de verdade. E a partir disso, né, do Pendrive Tools, hoje em dia eu tenho uma microempresa chamada Cruz Formatação, atendo no meu bairro, fora dele, tenho cliente assim a rodo, porque pelo menos aqui na minha cidade, em Brasília, no Clube Bandeirante, tem umas lojas e tal, o pessoal faz um serviço, às vezes o pessoal faz até um serviço meio porco, sabe? Você manda formatar o computador, manda arrumar o computador, e quando volta ele vem todo zoado, todo bagunçado, volta mais lento do que ele já foi. E, velho, vale muito a pena. Pode comprar. Valeu. Então agora tudo que você precisa fazer é algo muito simples, tá? Clica aqui no botão aqui embaixo onde diz Eu Quero Ser VIP para que você garanta a tua área VIP totalmente gratuita durante essa 1 hora e também, claro, o teu Pendrive Tools que vai ser entregue na tua casa. Bom, agora você tem 2 opções a tomar. Você pode aproveitar essa super chance para você colher todos os benefícios que o Pendrive Tools e essa área VIP vai trazer para você, que é de formatar qualquer PC em menos de 1 hora e ainda ganhar uma grana com isso, utilizando a ferramenta de formatação. Ou você pode fazer que nem eu fiz, levar anos e anos aprendendo a partir do zero, desperdiçando tempo e dinheiro com erros bobos e o pior ainda, sem saber se você está indo pelo caminho certo ou não. Sem dúvida, essa com certeza é a opção mais cara e a mais demorada que você pode escolher. E agora, a escolha é sua. E eu acho que está bem clara qual é a melhor opção, né? Agora, você tem uma única escolha inteligente para fazer. Clica no botão aqui embaixo e aproveita essa super oportunidade para garantir a tua vaga do lado dos outros membros de elite da área VIP e ainda também receber o Pendrive Tools na tua casa. Logo depois, a próxima página que você vai estar recebendo, eu vou te dar um alô pessoalmente e te mostrar os próximos passos do que você vai ter que fazer para estar acessando exatamente o teu conteúdo e recebendo o teu produto. Muito bem, a partir de agora, a decisão está realmente nas tuas mãos. Agora, se você quer usufruir de todas essas oportunidades que a gente já passou para você, que a dominância da formatação vai proporcionar na tua vida, se você quer aprender realmente a formatar 4 vezes mais rápido que os técnicos tradicionais, e se você quer se tornar mais autoconfiante para mexer em qualquer PC, se você quer dominar a informática e nunca mais se sentir incapaz de qualquer coisa, de falar qualquer coisa quando o assunto é computadores, então basta que você
compre o Pendrive Tools, aproveita essa super promoção com a área VIP que você está recebendo, clicando no botão amarelo aqui embaixo, escolhendo a versão do Pendrive Tools que você desejar. E se você ainda ficou com alguma dúvida, lembre-se que você não precisa se decidir agora, tá? Eu estou te dando 30 dias para você decidir se você vai ficar ou não com o Pendrive Tools. Isso porque eu sei que o Pendrive Tools vai te ajudar, vai resolver os seus problemas, ainda mais com esse super bônus da área VIP. Se daqui 30 dias você perceber que o Pendrive Tools não era o que você queria, ou a área VIP não era o que você queria, então é só você pedir o reembolso, tá? Basta você me mandar um e-mail com o número da transação que eu vou clicar em um botão e vou te devolver 100% da quantia paga sem nenhuma burocracia, letra miúda ou telefone para tentar te convencer a desistir da compra, tá? Essa oferta não vai ficar disponível por muito tempo, como eu já falei para você já deve estar sabendo, o tempo está correndo, agora a gente deve ter menos de 50 minutos, tá? Bem menos, né? Então aproveite, porque na verdade isso é uma proposta de risco zero e arrependimento zero. Você tem 30 dias para estar experimentando o nosso produto. E se você não comprar agora, você vai se arrepender depois. O tempo está passando e logo, depois que acabar esse relógio, você vai ser direcionado para uma outra página com o preço normal e a gente não vai poder abrir nenhuma exceção. Lembre-se que esse preço é válido somente para os primeiros compradores, então a decisão é simples. Se você acha que o Pendrive Tools e a área VIP com essa super promoção especial vai fazer você economizar o teu tempo e o teu dinheiro, então compre. Clica no botão amarelo aqui embaixo e adquira já o teu Pendrive Tools com a área VIP, que você não vai se arrepender. Você ainda está esperando aí, talvez você tenha algumas dúvidas sobre o Pendrive Tools e a área VIP. Então eu vou compartilhar com você algumas das perguntas mais comuns e as respostas que eu dei para os outros alunos que tiveram dúvidas sobre o Pendrive Tools e a área VIP. As perguntas que eles fazem geralmente são do tipo: esse método realmente funciona? Esse método serve para mim? Então eu vou te dizer que esse método é para todos que desejam formatar seu próprio PC ou de qualquer outra pessoa rapidamente, mesmo que a pessoa seja de um nível básico. O passo a passo da área VIP funciona mesmo que você tenha um nível básico de conhecimento em informática. Ele funciona mesmo que você não saiba nem mesmo o que é um sistema operacional. Ou funciona mesmo que você tenha tentado aprender em várias outras escolas de informática ou cursos. Outra pergunta que o pessoal faz é tipo: será que eu vou conseguir aprender tudo? Muitas pessoas têm essa preocupação, mas se você prestar minimamente atenção nas videoaulas que a gente tem dentro da área VIP, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender tudo sem qualquer dúvida. Porque as videoaulas lá dentro a gente fez uma linguagem super simples e fácil de ser entendida, tá? Algumas pessoas pensam: eu sou muito novo, sou muito velho para isso. A gente tem caso de alunos menores de idade que precisam pedir dinheiro para os seus pais para que eles consigam aprender essa nova profissão e realmente estão tendo muito sucesso na área. Assim como a gente também tem alunos mais velhos, com mais de 70 anos, que utilizam esse conhecimento que a gente passa para que eles não fiquem parados, que eles gostam disso. Por que eu nunca ouvi falar desse pendrive ou dessa área VIP? Bom, é simples, porque isso é novo, e se você caiu nessa página, vamos dizer que foi sorte, porque essa promoção não vai ficar no ar por muito tempo. E ela vai durar apenas essa uma hora e logo depois ela vai acabar. Outra pergunta que o pessoal faz é tipo: eu já tentei várias outras escolas ou métodos, por que esse teu vai dar certo? Bom, muitos outros métodos, eles não focam no ponto principal que você precisa saber para dominar o assunto. Alguns utilizam uma linguagem muito técnica e complicada que ninguém entende. Na verdade, essas linguagens técnicas nós também não entendíamos. Eu vou traduzir toda essa linguagem técnica de uma maneira simples para você que você não tenha nenhuma dúvida. Você já deve ter visto que a gente faz isso geralmente no nosso site, no nosso conteúdo, no nosso portal. Outra pergunta que o pessoal faz é: quanto tempo eu vou levar para ter um resultado satisfatório? Bom, eu acho que depois que você fizer algumas videoaulas, assistir algumas horas de videoaula, enquanto o Pendrive Tools chega na tua casa pelos correios, e você já vai poder pôr em prática, mas geralmente o tempo médio que o pessoal demora para fazer isso, né, entre assistir as videoaulas, colocar em prática, fazer alguns testes, é em torno de 5 dias. Isso vai depender, claro, da sua vontade. Mas e se eu não gostar do Pendrive Tools, se eu não gostar dessa área VIP, e se eu não gostar da tua cara, do teu corte de cabelo nas videoaulas? Bom, eu vou fazer o seguinte: simplesmente, não tem problema, tá? Eu devolvo 100% do teu dinheiro, você vai ter até 30 dias para tá pedindo o teu reembolso, sem letra miúda, sem enrolação, e a gente vai continuar amigo. Outra pergunta que o pessoal faz é tipo: e se eu tiver mais dúvidas? Bom, isso é mais do que normal. Depois que for feita a compra do Pendrive Tools, a gente vai te enviar por e-mail e você vai ser direcionado para uma página com todas as instruções de como utilizar as principais ferramentas para você tirar o melhor proveito
além, claro, de todo o conteúdo que tem dentro da área VIP, que também ajuda você a tirar o máximo proveito do Pendrive Tools. Sem contar do nosso suporte por e-mail, para que você não fique sozinho nessa tua nova jornada de formatação. Ah, e o frete? Quanto custa o frete? Isso é mais um bônus que a gente está oferecendo para quem comprar o Pendrive Tools. Quem comprar o Pendrive Tools e morar no Brasil, a gente dá frete grátis para o país inteiro, tá? Simples assim. Ou seja, basta você colocar o teu endereço que a gente vai enviar para onde você estiver. Se você não está morando no Brasil, então entre em contato com a gente por e-mail para a gente poder te explicar o procedimento de envio para o teu endereço, o teu país, né? Clica no botão amarelo aqui embaixo e adquira já o teu Pendrive Tools com área VIP, que você não vai se arrepender.